gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui estamos nós para resolver as questões do exercício de física que foi passado semana retrasada, né? Semana passada a gente teve aí as férias, os feriados de Páscoa, certo? Então vamos agora iniciar aqui a resolução dessas questões. A primeira questão diz: um determinado móvel cuja posição inicial era de 10 km. Então, uma coisa interessante nas questões de física é a gente fazer isso, certo? Sempre que a gente obter algum dado, a gente anotar. Posição inicial, S0, é igual 10 km, certo? Ele já está dando a posição inicial aí do móvel, certo? De acordo com o referencial adotado. Aí diz, deslocou-se para a posição 26 km, após meia hora em movimento uniforme. Vê só, deslocou-se para a posição 26 km. A posição final aqui é 26 km, ou seja, S é igual a 26 km. Posição inicial, 10 km. Posição final, que é S, 26 km. Ok, gente? Então, após meia hora em movimento uniforme. Então, vejam só, percebam que aqui na questão está sendo adotada a unidade de medida quilômetros para distância e para tempo, horas, né? Meia hora. Então, vê só, a gente sabe que velocidade ela é deslocamento em distância dividido por intervalo de tempo, né? Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, obter aqui essas variáveis, certo? E calcular a velocidade, né? Que é o que pede na letra A. Delta S, como é que a gente calcula delta S? Vai ser posição final menos posição inicial. S menos S0, certo? Então, gente, só substituir aqui, ó, S, que é 26, né? Menos S0, que é 10. 26 menos 10, a gente descobre que o deslocamento é 16 km, certo? Delta T. A questão diz que esse movimento foi feito após meia hora, né? Então, em meia hora de movimento. Em horas, certo? Esse tempo aí em horas, meia hora, é 0,5. Aí tem gente que quer colocar 30 ou 0,30, mas preste atenção, a gente está falando da unidade de tempo horas, certo? Meia hora é 0,5 hora. Ok? Se for para transformar em minutos é diferente. Mas aqui, como a gente está tratando de horas, certo? A gente tem que transformar no decimal aqui relativo, tá bom, gente? Se fosse 45 minutos em horas, seria, por exemplo, 0,75. Tá bom? Então existe uma forma aí de proporção que a gente transforma essas unidades. Mas aqui está sendo adotado hora, já está dando meia hora, né? Então vamos lá. O intervalo de tempo delta T, 0,5 hora. Delta S, 16. Então voltando aqui para a fórmula da velocidade, a velocidade será delta S, que é 16, dividido por 0,5, certo? Aqui, ó, como na fração a gente não pode deixar decimal, a gente faz o quê? Para transformar isso aqui no inteiro, a gente precisa botar essa vírgula para cá para ficar o 5, né? Para botar essa vírgula para cá tem que multiplicar por 10. Multiplica por 10 em cima e embaixo para não alterar a fração. 16 vezes 10 dá 160. 0,5 vezes 10 dá 5. Agora 160 dividido por 5, né? A gente dividindo aqui 160 por 5 vai dar, a velocidade é igual a 32. Aí 32 o que, gente? Qual é a unidade? Lembrando, velocidade é espaço sobre tempo, espaço está em quilômetros e tempo em horas, quilômetros por hora. Tá bom, gente? Essa aqui é a resposta da letra A, 32 quilômetros por hora. Letra B, sua posição 3 horas após passar pela posição 10 km. Então vejam só, a gente adota a mesma velocidade, né? A velocidade é 32 km por hora, certo? A velocidade. A gente adota a mesma posição inicial, que ele diz, a posição é 10 km, certo? S0 é 10. E a gente adota o tempo dado nesse quesito, que é 3 horas. Então o tempo, delta T, aqui é 3. Né? 3 horas. 3H. Aqui é 10 km, certo? Então vamos jogar isso aqui naquela fórmula.
do sorvete, né? S é igual a S0 mais V vezes ΔT, né? S é o que eu quero descobrir, porque ele pergunta sua posição 3 horas após, ou seja, S é a minha incógnita. S0 é 10, porque eu já tenho ali a posição inicial, mais a velocidade é 32 ainda, e ΔT é 3. Ou seja, 32 vezes 3 dá 96, né? Mais 10, aqui vai ficar 10 mais 32 vezes 3, 96. Ou seja, 10 mais 96 vai dar 106, que é a posição após essas 3 horas. S é igual a 106 quilômetros. Certo, gente? Essa é a posição aí após 3 horas. Vamos lá para a letra C agora. Sua posição inicial, se após 2 horas ele chega à posição 50 km. Então vejam, a incógnita aqui é a posição inicial, tá bom? S0 é o que eu quero saber, né? Sua posição inicial. Uma interrogaçãozinha. S, que é a posição final, ele já dá aqui, ó, 50 km. Ok? 50 km. É a posição final. O tempo dado aqui, ΔT, é 2 horas. Certo? E a velocidade é a mesma adotada desde o início. A gente está falando de movimento uniforme, né? A velocidade é a mesma. Então a velocidade aqui é 32 quilômetros por hora. Ok, gente? Então vamos lá. Jogando tudo naquela fórmula, né? A função horária da velocidade, né? S0 mais V vezes ΔT, a famosa sorvete. A gente vai utilizar aqui os dados, ó. S é 50, vai ficar 50 aqui. É igual S0, é minha incógnita, mais V é 32 vezes ΔT, que é 2. Né? Aqui vai ficar 50, é igual a S0 mais 32 vezes 2. S0 mais 64. Certo? Então 50 é o quê? É um número mais 64. O que é um número que eu somo 64 que dá 50? S0, né? S0 aqui. Eu vou pegar esse 64 e passar para o outro lado da igualdade, certo? Vai ficar só esse 0 de um lado, o 50, né? Fica do outro lado. Aqui eu só estou invertendo aqui os papéis, certo? 50 e o 64 passou para o lado do 50, tem que ficar negativo. 50 menos 64, eu vou obter aqui menos 14 quilômetros. Ou seja, gente, aqui o referencial é esse aqui, certo? A posição inicial é menos 14 quilômetros, tá bom? Então, é a posição inicial que a gente vai adotar aqui nessa questão. S0, tá aqui, esse S0 é igual a menos 14 quilômetros. Ok, gente? Vamos lá, a segunda questão agora. Pedro foi ao seu trabalho caminhando em velocidade constante de 1,5 metros por segundo. Após 10 minutos, ele chegou na padaria. Vê só, ele já dá a velocidade aqui, né? Ó, velocidade 1,5 e está em metros por segundo. Após 10 minutos, ele chegou na padaria. Após sair da padaria, ele continuou na mesma velocidade em direção ao seu trabalho. Ele levou mais 7 minutos da padaria ao seu trabalho. Que distância Pedro percorreu até a padaria? Então vamos lá, gente. O que ele quer saber aqui, né? O deslocamento, ΔS, que é o deslocamento da casa dele até a padaria. A velocidade é 1,5 metros por segundo, certo? O tempo, o ΔT aqui até a padaria, ele diz, ó, após 10 minutos ele chegou na padaria, então é 10 minutos. A gente tem que transformar em segundos, né? Porque está aqui o tempo em segundos. Então, 10 minutos para segundos vai ficar 600 segundos, certo? Então vamos lá. ΔS, a gente sabe que é S menos S0, né? S menos S0, ok? Mas vamos lá, né? Vamos adotar aqui que S0 o ponto referencial aqui é a casa dele, que é o ponto de partida. Então S0 é igual a 0. Dessa forma, ΔS é igual a S menos 0, né? A gente corta o 0, vai ficar ΔS igual a S. Nesse caso, gente, a gente determina a partir da fórmula S é igual a S0, que é 0 no caso, né? S0 mais V vezes ΔT, certo? S0 é 0, a gente já corta ele.
vai ficar S, que é o que a gente quer saber, né? Que é o deslocamento, é igual a velocidade, que é 1,5 vezes ΔT, né? Velocidade vezes ΔT, e ΔT é 600. Ok? Então S vai ser quem? 1,5 vezes 600. 600 vezes 1,5, 600 mais a metade de 600, que é 300. Vai ficar 900, certo? 900 metros. Ou seja, essa distância, S, é igual a 900 metros. Ele andou da casa dele até a padaria. Ok? Continuando aqui agora na letra B, vamos lá. Qual a distância da padaria até o trabalho de Pedro? Vê só. A questão diz que ele manteve-se na mesma velocidade da padaria até o trabalho dele. Só que o tempo, ΔT aqui, foi 7 minutos. Que a gente tem que transformar para segundos, já que a velocidade está em segundos. 7 minutos em segundos é 7 vezes 60, né? Que é 420 segundos. Ok? A distância aqui, vamos adotar da padaria, o S0 é 0, porque está partindo da padaria, certo? Da padaria ao trabalho, né? Aqui é 0. E o S é o que a gente quer saber, né? Que é a distância final percorrida quando ele chega no trabalho, que é a posição final, certo? ΔT, a velocidade a gente já sabe que é 1,5 metro por segundo. Ok, gente? Vamos lá, vamos usar aqui a fórmula sorvete, S0 mais V vezes ΔT, e vamos resolver essa questão. Essa é a nossa incógnita, S0 é 0, a velocidade é 1,5 e ΔT é 420. Ok? Multiplicando 1,5 vezes 420, a gente pega um 420 e soma com a metade dele, né? Vai ficar 630. Ou seja, a distância é 0 mais 630. Corta o 0, 630 metros. Da padaria até o trabalho de Pedro. Ok, gente? Bem simples, né? Vamos lá, continuando. Letra C. Agora. Qual a distância total que Pedro percorreu até seu trabalho? Vê só. A gente sabe que a primeira distância até a padaria foi 900 metros. E a segunda foi 630. Essa questão é a mais fácil, né? Só é somar. A gente vai ter 1.530 metros. Certo? 1,53 km, né? 1.530 metros. E assim a gente termina essa segunda questão, né? Bem simples, apenas usando nossa fórmula sorvete. S0 mais V vezes ΔT, tá bom, gente? Não esqueça essa fórmula que ela vai ajudar vocês bastante. Uma flecha foi atirada em linha reta até um alvo que estava a uma distância de 30 metros do arqueiro. Sabendo que a flecha atingiu seu alvo em 25% de um segundo, qual foi a velocidade da flecha? Olha só, gente. Aqui a gente tem o ΔS. O deslocamento da flecha foi 30 metros a partir do arqueiro. A gente tem o tempo, e o tempo é 25% de um segundo, ou seja, 0,25 segundos. E o que é que ele está querendo aqui nessa questão, gente? Ele está querendo saber qual foi a velocidade da flecha. V é nossa incógnita. ΔS, lembrando, é S menos S0. Só que esse S0, que é a posição de partida, ela partiu do arqueiro. Então, essa partida aqui é 0. Ou seja, ela partiu de uma distância nula. Ela partiu justamente do arqueiro, certo? Então, S0 é igual a 0. Então, S menos 0 é igual a S. O que a gente conclui com isso? Que o ΔS é o próprio S, certo? Que o deslocamento é a própria posição final. Por quê? O que ele deslocar é a mesma posição final, certo? Se ele deslocou 30 metros, a posição final dele é 30 metros. Certo, gente? Então, S é igual a 30, T é igual a 0,25, V é o que a gente quer saber, né? Vamos lá. Mesma fórmula, sorvete. S é igual a S0 mais V vezes T, vezes ΔT. S é 30, a gente já sabe. S0 é 0, porque partiu do arqueiro, não partiu de uma posição além dele. Mais a velocidade, que é a nossa incógnita, vezes ΔT 0,25. Ok, gente? Vamos lá, né? 0 a gente corta. V vezes,
30 é igual ao quê? Velocidade vezes 0,25, ou seja, 30 é 25% da velocidade, tá bom? Levando para uma lógica matemática um pouco mais simplificada. Mas vamos fazer aqui aquele joguinho de sinais, tá bom? 0,25. Eu preciso isolar essa incógnita, né? Então, tá, aqui esse número está multiplicando, para eu tirar daqui eu tenho que dividir por ele. Divido por 0,25 e aqui também eu divido por 0,25. Né? Aqui quando eu divido eu corto ele, fica só V e ele fica lá do outro lado dividindo. 30 dividido por 0,25 é igual à minha velocidade. Nessa fração eu tenho que o quê, gente? Tirar essa vírgula daqui, né? Jogar essa vírgula para cá. Eu preciso multiplicar por 10, 100. Então eu tenho que multiplicar por 100. 30 vezes 100, aqui vai dar 3.000. E aqui embaixo dividido por 25. Certo? Ó, se em cada 100 eu tenho 4,25, em 30, 100 é 30 vezes 4, né? 30 vezes 4 vai dar 120, ou seja, a velocidade é 120 metros por segundo, certo? É uma velocidade absurda, né, gente? Mas é isso aí, tá bom? Isso é tudo, aqui acaba a nossa aula. Muito obrigado por assistir. Lembre-se de comentar com seu nome e turma, certo? Para que eu possa fazer o apontamento de frequência. E até a próxima aula. Valeu, grande abraço.